Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, porque entre muitos lugares que você poderia estar, você está na casa do Senhor. É um privilégio estar junto contigo nesta noite, independente do número de pessoas, independente do local. Nós temos o propósito de buscar a Deus. Não tenho para você uma palavra que seja necessariamente agradável aos seus ouvidos, mas é uma palavra que procede do altar de Deus. Se você vai recebê-la ou não, é outra coisa. Essa semana interessante, o título da semana passada da palavra falava sobre sofrimento, a bênção de você passar por lutas e sofrimentos. E aí eu vi que as pessoas, elas realmente não querem nada com isso, porque a gente pude ver lá a quantidade de pessoas que acessaram esta palavra em especial. Não teve muita gente que curtiu, não, entendeu? Porque quando você fala de sofrimento, quando você fala de você se doar, as pessoas não gostam. Elas gostam de você receber uma palavra de conforto, tá tudo certo, você é lindinho, maravilhoso. Mas hoje pela manhã a gente esteve tratando um pouquinho sobre esse assunto, falando exatamente sobre a condição do ser humano. Nós podemos até ser limpos e cheirosos por fora, mas por dentro nós temos uma coisa podre dentro do nosso coração que realmente deseja fazer o mal, e só é bendita porque habita o Espírito Santo. Fora isso, não há nada de bom em nós. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema ser agraciado por sofrer. Nós fugimos da dor. Nos dias de hoje em especial, sentir dor é considerado uma doença a ser tratada a qualquer custo. Antigamente, quando uma pessoa recebia um revés, perdia um familiar, tinha alguma dificuldade, as pessoas choravam, sentiam dor, tristeza, saudade. Mas nos dias de hoje, se passar de uma semana, está com depressão. E a pessoa é obrigada a tomar um remédio, tomar um medicamento, e ela simplesmente amortece aquilo que está dentro do coração. E por não ser tratado conforme o tempo correto, o que acontece é que a pessoa ela carrega aquilo por muito mais tempo. Ela não consegue fazer com que aquilo suma. A dor ela não some, ela não vira saudade, ela continua sendo dor, porque você não se permite sentir esta dor. Como todos, eu não gosto de sofrer. Porém, um dos pilares do cristianismo, e hoje o Sebastião usou o termo cláusula pétrea, que são pilares que não devem ou não podem ser movidos. Um dos pilares do cristianismo chama-se sofrimento. Nosso Senhor sofreu em nosso lugar. Não quer dizer que nós não iremos sofrer. Nós não sofreremos a condenação do nosso pecado. Mas o sofrimento dentro do planeta Terra, dentro da nossa vida terrena, ele existe. E muitas pessoas olham para essa situação como se você fosse mais pecador. Eu estou sofrendo porque eu estou em pecado. Todos estamos em pecado. A condição da Santa Ceia que nós vamos ministrar hoje não é para pessoas que não têm pecado, mas são pessoas que têm pecado. Se você não é doente, você não precisa do remédio. Nós temos o cristianismo, o sofrimento como um pilar, e temos como exemplo o Filho de Deus, que sofreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida em abundância. Quando você entende isso, você começa a mortificar a sua carne em prol do próximo. Maridos em relação às suas esposas, esposas em relação aos seus maridos, pais em relação a filhos, filhos em relação a pais, amigos, colegas. Nós começamos a abandonar os nossos desejos em prol do outro. Esse é uma das coisas que a sociedade combate e briga, mas é o que o cristianismo fala. Se você não mortificar a sua vontade, você não abençoa o outro. O verso que ficou da semana passada foi 1 Pedro 2, 18 e 19, que diz: sede servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não só aos bondosos e amáveis, mas também aos perversos, porque é louvável, é agradável diante de Deus que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Então, quando você é injustiçado,
no nome do Senhor, e nós falamos já sobre isso, não é qualquer situação, não é para você arranjar confusão na rua em nome de Deus, nada disso. E a gente vê o 7 de setembro chegando aí, as pessoas estão falando que vamos quebrar, vamos fazer confusão, entendeu? E aí se acontecer algum revés, não, mas eu estava lutando pelo Senhor, será que o Senhor comissionou a pessoa a fazer isso? Devemos buscar o sofrimento? Não! Porém devemos entender que tudo acontece segundo o benigno desígnio e vontade do nosso Deus soberano. Tudo que acontece na terra, seja bom, seja ruim, está debaixo das mãos do nosso Senhor. A morte, o sofrimento, o câncer, a tristeza. Ele fala que Ele cria o bom e cria o mal. Nós temos dificuldade com isso, mas Ele controla todas as coisas. O objetivo do sofrimento, em regra, tem como função nos fazer semelhantes a Cristo. Como nós nos comportamos, como nós reagimos diante das lutas e dificuldades. Esse processo de transformação não acontece de maneira agradável, porque tira eu e você da zona de conforto. É muito melhor eu ficar na minha zona de conforto, em que ninguém mexe comigo, eu vou lá trabalhar, recebo um dinheirinho, estou lá, pago as minhas contas, não tenho dificuldade nenhuma, não me arranja dor de cabeça do que você ter problema. Mas isso não é cristianismo. É agradável? Não. É necessário? Sim. Vai acontecer na minha vida e na sua vida? Sim. Está amarrado, não adianta amarrar. Você não pode amarrar a vontade de Deus. Você vai passar por lutas e dificuldades. Se você não as passou, você vai passar. Mas dia menos dia, ciclicamente, nós passamos por lutas e dificuldades. Que eu e você possamos olhar para essas ocorrências em nossas vidas e, apesar de serem desconfortáveis, a gente entenda que quem está por trás é o Senhor e o objetivo dele é o melhor para nós. Se você conseguir entender isso, você vai passar pela luta e dificuldade sem tanto sofrimento, sem tanta angústia, amargura. Você vai passar? Vai passar. Mas quanto mais rápido você aprender, mais rápido aquilo tende a finalizar. A palavra de hoje tem como título a outra face. E é bater mesmo, é a outra face. Moisés faz lá a luta dele lá, e eu duvido que ele ensina. Quando o cara te der um uppercut, você abaixa a guarda para ele dar outro. É isso ou não? De jeito nenhum. Mas no cristianismo é assim. Abra a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 2, versos 18 em diante. 1 Pedro capítulo 2. Sabe de cor, Pedro? O texto? Por que não vai pegar a Bíblia? Está doendo a mão? Se tiver, fica aí. Olha lá, pronto. 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 em diante. Assim diz a palavra de Deus: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais em paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato ao Senhor. Porquanto, para isso mesmo foste chamados, para que também Cristo, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vós convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém?
Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua santa e bendita palavra, pedimos a Ti que o Senhor fale novamente ao nosso coração, nos dando, Pai querido, o convencimento daquilo que é falado, de que procede do Teu altar, aquilo que não procede, Pai, aquilo que procede do meu coração, que os Teus filhos descartem, mas aquilo que procede de Ti, que possa ser aplicado nas suas vidas. Peço, Pai, a Tua misericórdia sobre a minha vida e capacitação do Teu Espírito para falar em Teu santo nome. Oro em nome de Jesus. Amém. A outra face. Nós não gostamos de dar a outra face. A gente gosta de revidar, né? É legal, né? O pessoal bate, você bate também. Gritou comigo? Grito também. Me empurrou, eu empurro. Ser humano é assim. Todos os seres humanos são assim. Todos eles, exceto Jesus Cristo, todos são assim. Se você não revida, você fica amargão aqui embaixo, né? Fica com o coração amargão, né? Eu não revido não, eu fico amargão, é a mesma coisa. Teu coração continua amargo e você está matando a pessoa com o olhar e com o teu pensamento. Você só não falou, mas teu coração está amargo. Nós vamos meditar 2 versículos, verso 22 e 23. O primeiro vai ser o 21:2, que para dar um melhor entendimento nós vamos ler o 21 também. Diz assim: porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo morreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Dos versos 22 ao 24, descrevem agora como Jesus se portou diante do sofrimento. Pedro, ele abre a carta dele falando da luta e dificuldade, ele vem falando como as pessoas têm que agir, se é servo de patrão bom ou de patrão ruim, e agora ele vai falar como Jesus age. E aí você vai ter que decidir se você quer ser cristão ou não. Ser cristão não é placa de igreja, não é certificado de batismo, mas é você tomar uma decisão de ser semelhante ou buscar ser semelhante ao seu mestre. Por isso que o apóstolo Pedro, agora ele vai falar como que Jesus se portou diante do sofrimento, que Pedro trabalhou todo esse material, todo esse texto. Cada um dos versículos é introduzido pela palavra o qual. Cada versículo descreve um aspecto importante da atitude de Cristo face aos seus opositores. Grande parte da expressão, como vimos, ele se alicerça no capítulo 53 de Isaías. Nós estamos falando bastante de manhã e à noite. Isaías 53 fala do servo sofredor. Por isso que o apóstolo Pedro está pegando todos os textos basicamente de lá. Isaías 53, 9, abre aí por gentileza, rapidamente. Isaías 53, 9. Diz assim, Isaías 53, 9, meio da Bíblia, tá, gente? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. E aí, o reflexo de 1 Pedro 2,22. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro, ele vai lá em Isaías e puxa a referência falando de Jesus Cristo, como ele procedeu, e ele vem e coloca literalmente dentro do texto dele. Fala assim, eu não inventei nada. É do profeta Isaías falando de Jesus Cristo, como você tem que agir, porque ele agiu dessa maneira. O qual não cometeu pecado é uma afirmação comum no cristianismo. Hebreus 4,15. Vamos aí. Lá do outro lado, lá no fim da Bíblia. Hebreus 4,15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O autor de Hebreus, ele vem falando sobre a condição de que Jesus, ele sofreu e ele se compadece do meu sofrimento e do seu sofrimento. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E ele fala, da mesma maneira que você é tentado para você murmurar, para você brigar, para você xingar, para você revidar, ele passou por tudo isso. Só que ele não peca. E você e eu, nós pecamos. Aqui isso serve para ressaltar quão injusto foi o seu sofrimento. Quando eu vejo a figura
dos dois homens na cruz ao lado de Jesus Cristo, que não eram ladrões, ninguém era crucificado por ser ladrão, era muito mais grave. O título era usurpador. Aqueles homens começam lá, e aí um deles começa a atacar Jesus Cristo. Um fala assim: você não tem vergonha do que você está falando para ele? Eu e você merecemos, ele não. É injusto. Toda a condição da vida de Cristo, o julgamento, todas as coisas que ocorreram foram injustas, e da mesma maneira ele não revidou. E aí ele fala: nem dolo algum achou em sua boca. Isso é um termo jurídico. Você pode estar dirigindo o seu carro e atropelar alguém e matar. Não foi a sua intenção, então é culposo. Se você viu a pessoa, mirou nela e jogou o carro em cima, é doloso, teve intenção de fazer. Então não houve dolo algum na boca de Jesus Cristo em relação àquelas coisas. O termo dolo já apareceu antes, como uma coisa que deve ser deixada de lado pelos cristãos. Não programe o mal contra o próximo. Quando a pessoa te injuriar, não programe o mal contra o próximo. Significa, de um modo geral, falsidade. Você parece bonzinho, mas você está maquinando. É aquilo que eu falei do coração amargo. Você não está falando nada, mas teu coração está amargo. O fato de estar ligado à fala reflete uma preocupação com as coisas, como usar o nome de Deus em vão, como dar falso testemunho, os dois incluídos nos 10 mandamentos. Você agir dessa maneira é uma maneira dolosa. Você está fazendo aquilo de caso pensado. Torcer a mensagem proclamada por um profeta. Na boca de Jesus não se achou nada disso. Nunca ele foi pego no engano ou no erro. E as pessoas o tentaram de todas as formas. De todas as formas. O uso de nenhum dolo se achou parece expressar o resultado de uma ação de exame. As pessoas ficaram pesquisando. Algo que aconteceu também com Daniel. Daniel, quando foi elevado como uma figura de autoridade, quando ele foi levado como uma figura de autoridade, o que aconteceu? Aqueles homens começaram a ficar incomodados com Daniel. Porque se Daniel começasse a aplicar o princípio da coisa correta no reino, eles não podiam ganhar mais propina. Vamos pegar ele e tenta de um lado, tenta do outro, não vamos conseguir. Então nós vamos tentar pegar na lei dele, na lei de Deus, porque na lei de Deus eu sei que ele não vai abrir mão da lei dele, e ele vai lá e faz todo aquele estratagema. Mas não encontraram na boca de Daniel o dolo, a intenção de fazer algo errado. Era a firme crença do cristianismo primitivo que ninguém nunca pôde mostrar Jesus como injusto, mesmo de uma maneira falsa. As pessoas, elas agiam de uma maneira falsa, mas não era convencido. João 8,46 diz: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me crede? Jesus está falando: olha, se eu estou realmente falando alguma coisa errada, me mostra onde eu estou errado. Mas as pessoas não tinham que falar, porque ele estava falando algo que era justo. As acusações do seu julgamento, todas elas foram falsas. Mateus 27,4, Jesus Cristo fala: pois muitas testemunhas falsamente se levantavam contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, porque não bate. Quando você tenta encaixar mentiras, elas não batem. Apenas quando Jesus falava a verdade, tudo que ele falava refletia o seu agir. Vocês estão me buscando com paus e porretes, mas eu não estava falando exatamente isso lá no templo durante o dia. Por que vocês não me prenderam durante o dia? O próprio Judas, aquele que entregou Jesus, ele reconheceu que ele traiu um sangue inocente. Ele teve aquela malignidade do coração. Ele permitiu a entrada de Satanás na sua vida. Jesus fala: vai e faz o que você tem que fazer. Ele saiu para entregar Jesus Cristo. Mas depois que ele viu o quadro do que ia acontecer, ele caiu em si. Ele correu lá para os sacerdotes e falou assim: eu pequei. Eu estou traindo sangue inocente, ele não é culpado de nada. E aqueles homens responderam: que nos importa, isso é culpa sua, azar seu. E ele saiu dali, ele foi se enforcar, de tamanha angústia de ele ter sido o objeto de entrega do autor da vida, alguém que nunca fez mal para ele. Resgatou ele, o alimentou, o ensinou, cuidou dele.
Quantas vezes Judas Iscariotes poderia ter sido rejeitado pelos familiares, Jesus Cristo trouxe ele, não está relatado, mas eu creio que Jesus Cristo deu suporte a todos eles. Com efeito, todas as palavras de Jesus foram verdade. João 8,40. Pois só falou aquilo que o Pai quis que falasse. João 7,16. E a palavra do Pai é verdade. João 17,17. Sim, Ele é uma pessoa que nega qualquer condição de uma afirmação dolosa, porque Ele é a verdadeira verdade. É uma redundância, mas Ele é a verdadeira verdade. No contexto de 1 Pedro, além de ressaltar que o sofrimento de Jesus foi realmente injusto, essas palavras têm um propósito específico de exortar eu e você a agir de uma maneira semelhante. Nós não podemos deixar que o sofrimento nos leve a cometer pecado, mesmo que isso não seja uma tentação. E se você não tem uma vida dedicada à leitura da palavra e oração, fatalmente o que vai acontecer é: veio a luta, veio a dificuldade, você vai murmurar, você vai reclamar. Pessoas não vão faltar para te apoiar na sua reclamação. Pessoas não vão faltar para dizer que você tem que revidar com a grosseria mesmo. Ele te traiu, ela te traiu, trai também. Te bateu, bate de volta. Vingança é um prato que se come frio. Esses são os conselhos que o mundo dá para a gente. Podemos imaginar os sentimentos daqueles servos ao serem espancados injustamente, tratados de uma forma tão diferente do que Deus fala que todos devem ser tratados. De uma forma mais ampla, a passagem alcança a mim e alcança você. Quantos homens e mulheres de Deus, durante toda a história da igreja, desde o início da fundação da igreja até o fim dos tempos, vão sofrer pelo nome de Cristo. Quando nós pensamos em países de origem islâmica, eles cortam a cabeça das pessoas, amputam mãos, pernas, fazem todo tipo de dano físico na pessoa, para que a pessoa fique marcada. E as pessoas simplesmente não negam a Cristo. No início da igreja primitiva, quando eram abertas as portas do Coliseu romano, com aqueles leões famintos, aqueles homens entravam glorificando a Deus e se ajoelhavam orando por aqueles que estavam maldizendo eles. Enquanto os leões estavam abocanhando e quebrando os ossos deles, eles estavam dando glória a Deus. A história conta isso. Não é uma história da carochinha, não é um filme da Disney. É uma história que está lá nos anais. Se você for procurar, você vai procurar lá, você vai encontrar como os cristãos procediam. E aí, quando falta dinheiro para a gente pagar uma conta de água, a gente murmura. Que cristãos somos nós? Ninguém aqui, eu duvido que algum de vocês ficou sem comer essa semana ou esse mês. Não tinha algumas peças de roupa para vestir, sapatos para escolher. Gente, nós somos abençoados e nós não sabemos olhar para essas bênçãos e glorificar a Deus. E quando a luta mínima vem sobre a nossa vida, nós murmuramos: eu não aguento mais. Eu falava isso para a titia, ela sofreu muito com dores do nível da Lourdinha e da Diene. Talvez só as duas entendam, eu não entendo isso. A Lourdinha entende muito bem o que a titia passava de dor. E eu falava com ela algumas vezes, falava assim: titia, poderia ser pior. E ela falava: como que pode ser pior do que isso? E eu falava assim: era só você não ter plano de saúde. Era só você estar sozinha aqui. Imagina você deitado numa maca, no SUS, lá na UPA, sem ninguém estar nem dando atenção para você. Aqui você tem toda a sorte de suporte. Quanto tempo a mamãe do Felipe esteve lá nos abençoando, ajudando. Quanto tempo! E nós somos extremamente abençoados, mas nós não conseguimos ver isso. 1 Pedro 2,23. Quando injuriado, não revidava com injúrias. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Ele falou: você vai ver. Estava vendo uma série com a Rosângela, em que um cara espancava a mulher com frequência. E aí a mulher chegou lá no PS, lá, toda arrebentada, com o braço quebrado. E a médica falou: você tem que denunciar. E ela fala assim: não vou denunciar. Eu vou fazer o que da minha vida? Não vou denunciar, não vou. E o cara foi buscar ela. E a médica fuzilava aquele homem de raiva. E ela falava assim: até a próxima. A médica falou para ela, falou assim: não vai ter a próxima. Deu 10 minutos de filme e entrou o cara com a maca, com uma facona cravada aqui. Entendeu?
não é a posição certa de se fazer, não é a reação certa, entendeu? Talvez ela tivesse que ter denunciado, não tivesse se expor. Tem todo um contexto que rege a violência, em especial dentro do lado feminino, mas temos que fazer algo. Não podemos simplesmente deixar ou ficar na reclamação ou na murmuração. E isso não é dar outra face. Muitas pessoas acham que eu vou ficar aqui apanhando. O fulano está batendo, eu vou deixar. Não. Se algum de vocês bater na esposa ou vice-versa, eu vou ser o primeiro a ir junto. Vamos na delegacia. Se a pessoa é um animal, ou ele ou ela, porque o que a gente vê é que tem muita mulher batendo em homem, porque cada vez mais os homens são frouxos, e as mulheres batem e eles ficam com vergonha. É claro que um tapa da Rosângela em mim é uma coisa, e um tapa da minha mão nela é outra coisa. O dano que eu causo é muito maior. E nós temos que entender que todo esse contexto nós temos que aplicar de uma maneira sábia segundo as Escrituras. Jesus Cristo, quando injuriado, ele não revidava com injúrias. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Antes, punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Nesse versículo, o autor atesta que ele mesmo viu na sua caminhada com Jesus. Pedro, ele começa a falar: deixa eu falar um pouquinho do que eu vi. Eu vi esse homem sendo injuriado, ele não respondia igual. Ele era maltratado, ele não fazia a mesma coisa. Quando injuriado, refere-se sem dúvida em primeiro lugar ao julgamento dele, que se cumpriu segundo a previsão que ele mesmo fez em Marcos 10:34. Eles vão me escarnecer, eles vão cuspir em mim, eles vão me açoitar e vão me matar. É cumprimento de uma palavra profética do Senhor. Mas também as ocasiões que Jesus Cristo sofreu dentro do seu ministério. Todo o ministério de Jesus Cristo foi pautado em rejeição, em sofrimento, em escárnio, em perseguição. Interessante na construção é que os dois verbos, injuriado e maltratado, eles não são respondidos como se era costumeiramente. Olho por olho, dente por dente. Lucas 6:29, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, deixa também tirar a túnica. Nós estamos muito longe disso. Eu estou muito longe disso. Quando a pessoa ela começa a querer subtrair algo de mim, eu tento de alguma maneira fazer com que aquela pessoa ela seja afastada. E Jesus está falando, se ele tirou um, dá dois. A ação injusta contra os primeiros cristãos, aos quais essa carta é endereçada, é algo presente. E como a reação deles ainda está por acontecer, ele pretende os influenciar do modo que Cristo reagia. Servos, vocês estão sendo perseguidos por patrões injustos, maldosos, perversos. Vocês não podem reagir. Vocês têm que fazer como Jesus Cristo fazia. E era difícil para aqueles homens. Porque se você geme quando falta água para pagar a Caesb, imagina se você fosse começar a ser agredido pelas pessoas fisicamente e verbalmente. Porque o contexto é esse. Jesus não devolvia na mesma moeda algo que a lei de Moisés autorizava ele a fazer. Mateus 5:38 e 39. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. Como nós estamos longe disso. Abre Romanos 12, por gentileza. Romanos capítulo 12. Na linguagem de Paulo, você só vai no versículo e vê o que eu estou falando, tá? Não precisa ler não. Na linguagem de Paulo, Romanos 12:17, ele não tornava mal por mal. Romanos 12:21, antes ele vicia o mal fazendo o bem. Romanos 12:19, deixando o julgamento e qualquer sentimento de vingança para Deus. Ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que o Senhor,
estava vendo todas as coisas. Ele vê o teu sofrimento, Ele vê as pessoas maltratando, Ele vê a luta que você faz por fidelidade, e Ele te dá suporte, Ele te dá força, Ele te dá graça. Eu tenho mudado o meu cumprimento e falo: Deus te abençoe, e tenho colocado, e te conceda graça. Eu tenho colocado isso porque nós precisamos de graça para suportar como Jesus suportou. As aflições, elas não vão diminuir. Se você tiver 10 mil reais na conta sobrando, vai continuar tendo aflição na sua vida. Pode ser que não tenha essa aflição de dinheiro, mas tem outras. Pode até não crer, mas há aflições piores do que falta de dinheiro. É simples. Chama a Lurdinha depois lá que acabar o culto e fala assim: Lurdinha, se aparecer uma pessoa e te der 100 mil reais, 1 milhão de reais, e na outra mão ela te dá um remedinho que vai curar você até o resto da sua vida, pergunta para ela se ela vai querer 1 milhão de reais. Não vai. As coisas que nos afligem e nos tiram a paz. Por isso que nós precisamos da graça do Senhor. Maltratado é uma palavra que identifica muito intimamente os leitores com o seu Senhor. Sendo maltratado, Jesus não fazia ameaças. Você sabe com quem você está falando? Eu sou o autor da vida. Você vai ver no dia do juízo. Nada disso. Uma atitude que é comum para nós, mesmo que sendo injustiçados. Lá em Atos capítulo 7, não precisa abrir, tem o exemplo de Estevão. Você vai falar assim: pastor, é porque Jesus é o Filho de Deus. Estevão, ele testificou, ele só fazia o bem, ajudava todos. Ele foi levantado como um diácono dentro da igreja. Você está com fome? Ele ia lá e levava um prato de comida. Você está doente? Ele ia lá e ajeitava o travesseiro. Você está com coceira no pé que você quebrou? Ele ia lá e coçava o pé, pregava a palavra. E aquele homem foi colocado perante os juízes, e ele fala, e aí chega uma hora que eles vão: não, você merece a morte. Coloca aquele homem na parede e começa a tacar pedra nele. Não era pedrinha, era pedregulho. Aqueles pedregulhos começaram a quebrar os ossos dele. Essa cena é muito clara para mim. Furando o olho, machucando, sangrando. E ele olha para aquela cena, ele não é Jesus, e ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que loucura! Homem como eu e você. Ele não tinha curso de teologia, ele não era pastor, ele não dirigia igreja, nada. Ele era um homem comum como eu e você. A diferença é que ele estava cheio do Espírito Santo. Em lugar de invocar o julgamento e o inferno sobre os seus perseguidores, Jesus entregava-se àquele que julga corretamente. E o que os discípulos faziam? Andando com Jesus. Lucas 9,54. As pessoas viram algumas pessoas falando algumas coisas diferentes, agindo de uma maneira diferente do que Jesus estava fazendo. E aí Tiago e João olham para ele e falam assim: Senhor, eles estão agindo diferente. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir? Olha! Jesus está querendo trazer o amor, está querendo trazer a compreensão, e aqueles homens estão querendo o quê? Fogo. Quer acabar com o povo. Vamos descer fogo, Senhor. Jesus falou: Tiago, João, pessoas que estavam próximos, porque havia um grupo de pessoas que eram mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Tiago e João, eles viram de mais de perto, e eles falam: Senhor, manda fogo, queima Jesus. Jesus entregava sempre o caso dele para Deus. Romanos 12, capítulo 17, 18 e 19, nós já demos uma salpicada nele. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Deixa a ira de lado, não é você, agora eu vou sair para pancada, não. Nós já trabalhamos esse versículo. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei o Senhor, seja aqui na terra, seja na glória. Ele não tomou em suas mãos a solução do caso da justiça, retribuindo violência com violência. Mateus 26, versos 52 e 53. Quando aquele povo se levanta para prender Jesus,
Pedrão pega a espada e corta a orelha de mal por fora. Jesus Cristo vai lá, pega, embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Por isso que eu tenho orado, já tem um tempo, e tenho convocado vocês a orar pelo dia 7 de setembro. Falava com Deus pela manhã. O que está acontecendo é errado. Nós, como povo, estamos sofrendo. E quanto mais baixa a camada da população, mais sofre. Mas não te dá o direito a pegar em armas. Não te dá direito a você usurpar autoridades. Tanto de um lado como do outro. Jesus, ele tinha consciência do poder de Deus em lidar com esse tipo de situação e facilmente resolvê-lo, e por isso sua atitude foi de repelir a violência retributiva. O que é a violência retributiva? Você bateu em mim, bateu, levou. Vai levantar a voz? Eu grito mais alto. Eu sou bravo. No capítulo 4 de Atos, onde Pedro e João são ameaçados pelas autoridades, eles são chamados junto com os discípulos. E é falado para eles: ou vocês param de falar de Jesus, ou nós vamos fazer com vocês pior do que nós fizemos com ele. E aqueles homens olham e dizem: nós reconhecemos a autoridade de vocês, não queremos ser desrespeitosos. Estou parafraseando, não foi isso que está escrito. Mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vai bater? Bate. Vai matar? Mata. Nós não vamos fazer nada de mal. E eles foram espancados e saíram dali murmurando nada. Aleluia, eu apanhei, eu completei o sacrifício de Jesus Cristo, eu fui encontrado digno de padecer pelo nome de Cristo. Pedro, quando foi passado pelo julgamento, o imperador romano olhou para ele e falou assim: você vai ser crucificado que nem Jesus. Não sou digno de você fazer isso, não. Posso pedir uma coisa? Posso ser crucificado de cabeça para baixo? Sério que você está querendo isso? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pedro e João são ameaçados pelas autoridades, e a reação deles é colocar tudo nas mãos do Senhor. Se eu tiver que passar, passarei. Esse último tema é ainda mais realçado aqui em 1 Pedro pelo uso do presente. Deus, ele julga, é presente, não é futuro. Talvez você não veja o julgamento de Deus, talvez você não veja a ação de Deus. Deus, ele não é o velhinho do Papai Noel que está sentado lá no trono dando um cochilo. A palavra de Deus fala: não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aquilo que você tem padecido tem sido colocado aos pés do Senhor. A verdadeira justiça é um lugar onde não é fácil de se chegar, e serve como advertência a toda participação precipitada ou impensada em movimentos de revolução. Cuidado com quem você se levanta. Quando os apóstolos estavam ali se agitando, aqueles homens se reuniram e falavam: vamos matar todos. Se levanta um mestre da lei e fala: outro dia levantou um fulano, tinha mais de 400 seguidores, morreu, acabou. Levantou um outro fulano com mais um tanto de seguidores, passou um tempo, sumiu. Não vamos mexer com esses caras, não. A gente pode ser encontrado lutando contra o próprio Deus. 7 de setembro está aí. Você tem um tempo de descanso, não é feriado. Ore um pouco, gaste um pouquinho de tempo, 5 minutos, 10 minutos, e ore para que haja paz, não haja mortes, para que as pessoas elas possam exercer o seu direito civil de maneira sadia, saudável e sem violência, e que no final do dia apenas apareçam manchetes nos jornais que haviam muitas pessoas, talvez sem máscara ou com aglomeração, mas que não tenha violência, não tenha agressão, não tenha confronto armado entre pessoas.
você pode fazer essa diferença. E saiba que a justiça verdadeira e abrangente, ela sempre pertence a Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos porque Tu és justo, Tu és tremendo, Pai, Tu és o único Deus. Vivemos num mundo mau, vivemos diante, Pai querido, as situações más. Nós temos, Pai querido, sido confrontados na nossa fé todos os dias. Às vezes, várias vezes no mesmo dia. E muitas delas nós temos sucumbido à nossa carne e cometido pecado, Pai. Perdoa as nossas ofensas, Pai. Nos convence, nos converte, muda o nosso coração. Que nós possamos, Pai querido, diante desta santa ceia, nós possamos ser alimentados na nossa alma e nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Quero fazer uma oração especial pela sua finança. Tem muita gente padecendo, eu tenho dificuldade. O nosso irmão André, ele mandou mensagem para mim, que ele não tinha como vir, estava sem recursos para vir. Ainda ofereci para ele, mas ele também estava com muita dor no corpo, então ele não veio. E as pessoas, elas têm padecido e sofrido financeiramente. E nós temos que orar por essas vidas. Quero pedir que você tem dificuldade, está passando por lutas financeiras, que você coloque a mão no seu coração. Também quero orar pelos enfermos, aqueles que têm sofrido e padecido de enfermidades. Senhor Deus, apresento, Pai querido, a vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Apesar do teu cuidado, do teu amor, muitos têm sofrido, Senhor. Muitos, Pai querido, têm gemido, chorado, pranto de dores, Pai. Muitas vezes devido a ações erradas. Muitas vezes, Pai, devido a perseguições. As enfermidades, Pai, têm assolado os nossos corpos. Sentimos a falta, Pai, do Teu servo aqui na Santa Ceia, o Cláudio. Mas sabemos, Pai querido, que o Senhor controla todas as coisas, Pai. Se for da Tua vontade, Pai, passa de nós essas lutas e dificuldades, esse cálice, Pai. Aquilo, Pai querido, que tem tirado o nosso sono, tem, Pai querido, nos incomodado, tem trazido aflições. Nos dá a sabedoria necessária, Pai, para que nós possamos glorificar o Senhor, além da provisão financeira, também a saúde, Pai. Eu abençoo, Pai querido, a vida dos Teus filhos, abençoo, Pai querido, a casa, os seus bens, os seus corpos, a sua fonte de renda, que o Senhor, Pai querido, possa nos abençoar e nos conceder mais e mais do Teu amor e da Tua graça. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém.